Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estamos dando sequência à aula, ainda no estudo do reino animalia, dos invertebrados. Lembrando a vocês que nós já estudamos na aula passada o filo porífero e o filo quinidários ou silenterados, né? Todos esses filos que nós estamos vendo, eles fazem parte do reino animalia. Quer dizer, essas classes são animais, né? Cada um com a sua peculiaridade. Iniciamos com os dois primeiros filos e agora vamos para o filo Plateuminto. Tá? Então aqui nós já temos que falar sobre o filoplatelmintos. Eles são chamados de vermes, né? Então aqui estão presentes todos os animais invertebrados, cuja característica principal é ter o corpo achatado no dorso, tá? Quando eu vejo ele se movimentando, eu consigo ver que ele tem o corpo bem achatado, tá? Essa é uma característica dos platelmintos. Bem comum no caso da planária, que é um representante bem conhecido dos platelmintos, quem não tem o conhecimento, não sabe diferenciar, é bem comum confundir a planária com um molusco, com a lesma, né? Então, quando nós observamos a lesma, ela vai ter o corpo bem arredondado, ela também, quando se movimenta, solta aquela proteína, aquele visco. As planárias também fazem isso, visto que isso é próprio da movimentação, é para facilitar a movimentação. Só que a diferença é que a planária ela vai ter o corpo bem achatado. Então, quando você encosta nela, você vai ver que ela vai retrair, mas conforme ela vai andando pelo ambiente, dá para perceber o corpo dela achatado no dorso. Então, isso sim é característica de um platelminto. Então, não posso chamar planária de lesma, né, e nem a lesma de planária, né? Então, cada animal desses, ele vai pertencer a um grupo diferente, porque eles vão ter características diferenciadas, tá? Também a planária, quando é comum ela ter a cabeça no formato de uma flecha. Então, essa é outra forma do corpo que facilita a identificação desses animais. Eles vivem, a planária, né? Ela vive, então ela pode ser de vida livre, gosta muito do ambiente com umidade ou com rico em matéria orgânica, enquanto os demais representantes desse grupo, eles vão ser, na sua maioria, espécies parasitas, ou seja, eles vão estar invadindo o corpo de um hospedeiro para fazer o seu metabolismo, retirar a sua energia. É o caso da tênia, é o caso do esquistossoma, né, que causa que a gente chama de esquistossomose, tá, ou barriga d'água. Então, esses são alguns exemplos de platelmintos de importância da saúde, como eu tinha falado antes, que causam verminoses. Isso a gente vai falar à parte. Agora eu vou falar um pouquinho das características principais de cada um desses animais. Muito bem. Então, como característica, acabei de falar uma característica principal que é popular entre eles é o corpo dos platelmintos ser achatado, né? Em relação às características fisiológicas, em relação ao sistema digestório, já apresenta um sistema digestório. Lembre-se que no filo porífero não existia nenhum tipo de sistema, né? Eram células especializadas. Já no grupo dos quinidários, nós já víamos uma formação de um sistema digestório primitivo, né, com aquela cavidade gastrocelular, né. Aqui nós já temos um filo onde eu tenho a presença já de um sistema digestório, porém incompleto. Quer dizer, então são células que vão se especializando, formam tecidos e esses tecidos juntos eles vão formar órgãos e esses vários órgãos juntos vão formar esse sistema. Então, nos platelmintos nós já temos a presença desse sistema digestório. Incompleto ainda, quer dizer, eu tenho somente a boca, né? Não tenho ânus ainda, uma entrada e saída, só tenho a entrada. Então, toda a nutrição vai ocorrer ali. Nesse caso aqui, eu vou ter a digestão, ela vai ser intra e extracelular, tá? Vou ter a presença de boca, por isso que é incompleto, tá? Já tem um sistema incompleto, não tenho ânus, mas tenho boca, faringe e um intestino bem ramificado, que vai dar conta dessa digestão. Sistema circulatório, não temos. O sistema circulatório nos platelmintos ele é ausente. O alimento, então, ele vai ser distribuído por esse intestino ramificado e vai para as células do corpo. Sistema respiratório, também não temos nesse filo.
O sistema respiratório, ele é ausente, então as trocas gasosas, eles ocorrem diretamente entre as células. Vejam bem, quando eu digo sistema ausente, eu não quero dizer que não existem células especializadas no corpo desses animais, desses indivíduos. Existem sim células ou tecidos que já desempenham funções similares, porém, eu ainda não tenho eles todos juntos, as células juntas, esses tecidos, formando órgãos para daí formar um sistema. Lembrem bem, quando eu falo sistema, eu já estou falando de um indivíduo que ele tem órgãos especializados, tá? Então, ele já está com órgãos que fazem essa função. Muito bem. Quando eles não têm, esse sistema é ausente, provavelmente existem células e tecidos que estão fazendo essas funções, tá? Ainda de forma menos complexa, mas as funções existem, tá? Então, no caso aqui, o sistema respiratório é ausente. Como eu falei, as trocas são feitas diretamente com as células, né? O sistema excretor, então, ele é presente. Existe uma rede de protonefrídeos. No caso, vamos chamar assim de pequenos rins mais primitivos. No nosso caso, os rins, eles são chamados de nefrídeos, tá? Já são órgãos especializados. No caso dos plateumintos, vai existir essa excreção, porém com protonefrídeos. Vamos chamar de pequenos rins. Mais precisamente, no caso deles, a gente chama de células flama. Tá? Então, são essas células que vão fazer a excreção. Novamente, não tem um sistema, porém tem uma célula especializada para isso. No caso dos plateumintos, as células flamas, é mais do que uma, né? As células flama, ela vai fazer a excreção desses animais. Sistema nervoso presente, tá? Então, como que ele se dá? Um par o que a gente chama de glândulas vegetais, tá? Então, elas vão ser presas por cordões nervosos que vão passar por todo o corpo do plateuminto, tá? Então, nós já temos ali um sistema nervoso desenvolvido. Por isso que eu disse, quando eu encosto na planária, eu vejo que ela se retrai, né? Justamente porque ela sentiu a presença, o toque que veio do ambiente, então ela se protege. Né? Por isso, depois de um tempo que eu deixo ela sossegada no canto dela, eu vou ver que ela começa a movimentação normal. Então, ela já tem um sistema nervoso. Inclusive, se eu toco e eu vejo que ela se retrai, eu já posso saber que ela tem um sistema sensorial também, tá? Então, sistema sensorial presente, tá? Temos órgãos ali, já não são células, são órgãos que já se especializaram, tá? Como que elas trabalham? Mais ou menos como as nossas, elas vão captar os estímulos do ambiente, né? Pode ser por luz, por sons, estímulos mecânicos, né, que é o toque, percebendo esse som, então o sistema sensorial já lança uma comunicação com o sistema nervoso e o animal vai responder a esse estímulo que veio do ambiente, tá? Esses órgãos de captação, no caso dos plateumintos, a gente chama de ocelos, tá? A gente vai ver isso presente em outros animais também. Sistema reprodutor. No caso, o sistema reprodutor, ele vai variar de acordo com a espécie, tá? A maioria são hermafroditas, lembre-se que possui as duas gônadas, né? Tanto a gônada feminina como a gônada masculina também, no mesmo indivíduo, tá? Alguns, aqui nós vamos ter um sistema de reprodução peculiar, que é chamada de partenogênese, tá? Então, é o desenvolvimento do embrião sem a fecundação, tá? De forma assexuada. Então, é possível, principalmente nos hermafroditas. As planárias, elas podem se reproduzir, o que a gente chama de fissão. É bem comum, quando a gente pega uma planáriazinha no ambiente, se você dividir ela em duas partes, dividir o corpo dela. Muitos animais não têm essa capacidade, eles acabam morrendo, né? Mas no caso da planária, se você fizer uma fissão no corpo dela, depois de alguns dias, você vai verificar que formou uma nova planária. Então, a partir dos tecidos e das células que foram divididas, outro indivíduo, é possível formar um indivíduo novo, tá? Cuidado que isso não é uma forma como a bipartição que a gente viu. Aqui é simplesmente as células que vão regenerar e formar um novo indivíduo, tá? Então, a gente chama isso de fissão. Muito bem, então falei rapidinho sobre
as principais características do filoplateomintos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação. Então trouxe aqui para vocês as 3 principais classes dos plateomintos. Foram aquelas que eu mostrei lá no primeiro slide, né? A primeira classe que a gente vai ver é a turbelária. Quem faz parte desse grupo? As planárias, que nós já havíamos comentado um pouco. Então, todas elas são de vida livre, tá? O que eu posso ver aqui? Esses indivíduos são monóicos, ou seja, são hermafroditas. É aquele caso onde o indivíduo ele porta tanto a glândula masculina como a gônada masculina, como a gônada feminina também, tá? Porém, a autofecundação é bem rara. Geralmente, esses indivíduos hermafroditas, eles fazem a cópula encostando, pareando os poros genitais e trocando as células espermáticas que vão fecundar óvulos, tá? E formam um zigoto e a partir dali vão formando uma cápsula para proteger esse zigoto, né, até que eles possam ser depositados no substrato e formar um novo indivíduo. Então, já digo, mesmo sendo hermafroditas, existe aqui a troca de gametas. A autofecundação aqui é bem rara. Ainda tem aquela parte que eu falei para vocês ali, que vai haver a fissão, que é a partir de fragmentação, onde se eu dividir um indivíduo ao meio, depois de alguns dias eu vou ver que já tenho 2 indivíduos ali. Tá? Isso a gente chama de fragmentação comum também nos tubelários. A segunda classe que a gente vai falar é o tremátoda, tá? Quem faz parte desse grupo? Aqui de importância para nós é o esquistossoma, tá, Mansoni, que é quem causa a esquistossomose. Ainda é uma doença, uma verminose que é bem acometida aqui no nosso país, tá? Então, ela é de importância para a saúde, o estudo dela. Ok? Então, a classe tremátoda, eu tenho indivíduos parasitas, né? São bem pequenos. Aqui eu tenho a diferença entre dimorfismo sexual, que é a diferença entre o macho e a fêmea, tá? Aqui eu vou ter, então, se eu tenho macho e fêmea, eu digo que eles são dioicos, tá? Eu tenho aqui a separação do indivíduo, um vai ser o macho, vai portar o gameta masculino e outro, a fêmea, portando o gameta feminino. E para que ocorra a reprodução, eu tenho que ter o encontro desses gametas, tá? Então, aqui eu tenho outra classe, a classe tremátoda, tá? A terceira, a cestoda, e essa classe da cestoda, quem faz parte aqui de maior interesse para nós são as tênias, tá? As tênias, elas são conhecidas por causar a teníase e também a cisticercose, tá? São doenças, uma delas vai ser desenvolvida a teníase pelo indivíduo adulto e a cisticercose, ela vai ser desenvolvida pelos ovos dessas tênias, tá? Então, olha, são 2 doenças diferenciadas, tá? Inclusive, aonde ocorre também é diferente e pode ser acometida por um único indivíduo. Então, aqui, de importância para nós temos as tênias, tá? Também, elas são geralmente parasitas intestinais, tá? Vão causar a teníase, como acabei de falar para vocês. Nesses indivíduos aqui, eles vão ser hermafroditas também, tá? Então, eu vou ter aqui as solitárias, elas vão ser monóicas. Então, eu tenho um indivíduo que vai portar os dois sexos, tá? Muito bem, então, prosseguindo agora, falamos rapidamente sobre as características gerais dos plateumintos e agora vamos para o próximo grupo, que é o filo dos nemateumintos ou filo do nemátoda, tá? Então, esses animais aqui, a característica principal desses invertebrados, é ter o corpo cilíndrico e alongado. Se vocês observarem nesse slide, as imagens que eu trouxe, nós podemos ver indivíduos com o corpo vermífugo, né, são vermes, totalmente alongado, cilíndrico, cuja extremidade, tanto uma extremidade quanto a outra, vai ser afilada, quer dizer, vai se afilando, vai ficando fininha, tá? Nós temos indivíduos aqui, são pequenos, alguns medindo em milímetros, como vocês podem ver. Dessas figuras que eu trouxe, o interesse deles é, novamente, verminoses, tá? Eu trouxe ali para vocês uns representantes dos nemateumintos, que será a lombriga,
Onicator americanus, que causa o amarelão, tá? E trouxe também os oxiuros, que vão causar as oxiuroses, né? Que são vermes que ainda cometem grande porcentagem da população brasileira, principalmente crianças, tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho das características gerais de cada um desses indivíduos. Então, além deles terem o corpo cilíndrico, né, afilado nas extremidades, e serem importantes dentro do estudo da saúde por causa das doenças que eles podem causar, eu tenho aqui indivíduos que são um organismo, na sua maioria, de vida livre, tá? Por mais que a gente lembre-se dos vermes causando verminoses, como endoparasitas ou parasitas, a maioria deles é de vida livre. Não quer dizer que eles não venham a causar problemas. Por exemplo, existem nemateumintos bem conhecidos na agricultura, porque eles são pragas de plantas de interesse comercial. Por exemplo, existem nemateumintos que eles vão atacar morangos, morangueiros, né? No caso, e eles podem vir a matar os morangos, porque eles vão se fixando nas raízes e vão retirando os nutrientes que a planta iria necessitar para sobreviver e acabam matando os morangueiros. Outro exemplo, existem nemateumintos bem conhecidos, que eles também causam prejuízo econômico por atacar peixes, né? Eles podem parasitar peixes e vir a causar a morte ou debilitar os peixes, causando prejuízos econômicos, né? Ou ambientais, no caso de espécies protegidas, enfim. Então, só para vocês lembrarem da importância que os nemateumintos têm, não só como endoparasitas, mas muito deles também, a maioria deles é de vida livre, tá? Bem comum nós arrancarmos as raízes, plantinhas e observar pequenos vermes, e muitas vezes as pessoas confundem como se fossem larvas de minhocas, quando na verdade são nemateumintos, tá? Estão vivendo no solo, na água, enfim, em ambiente de água salgada, inclusive, tá? Então a diversidade é bem grande. Outra característica que nós podemos falar aqui, que é o primeiro grupo onde nós vamos ter a digestão completa, tá? Então, nós já temos a formação da boca, no desenvolvimento embrionário, eu vou ter a formação primeiro da boca e posteriormente do ânus. Então, isso leva a um trato digestório completo, com entrada e saída, tá? Então, a digestão nos nemateumintos, nos nematóides, ela é completa. Tá? Então, ela vai ocorrer também de forma extra ou intracelular, tá? E só que o alimento passa por um trato digestório completo. Aqui, nós não temos um sistema respiratório, então ainda é um grupo que não tem sistema respiratório, ele ainda faz as trocas gasosas através da epiderme, tá? É o que a gente chama de respiração cutânea, tá? Através da pele. Então, a troca gasosa, ela vai ser pela pele, tá? Sistema circulatório ausente também, tá? Porém, aqui nós temos gânglios bem desenvolvidos, tá? Aqui nós vamos ter os nutrientes também, os gases, eles vão ser absorvidos pelo próprio organismo, tá? Existe um fluido que vai passar na cavidade desses animais, que além dele retirar, fazer a retirada de substâncias, esse fluido ele ainda vai dar uma sustentação para o corpo desses animais. Vai formar como se fosse um esqueleto hidrostático, né? Que seria a sustentação a partir de líquidos, de fluidos que ficam circulando pelo corpo. Então, veja, não tem um sistema circulatório atuante, mas tem especializações, né? Então, são líquidos que tanto transportam resíduos e gases, como também vão dar sustentação, resistência para o corpo desses animais, tá? Em relação ao sistema excretor, então, nós já temos eliminação de excretas, tem, então, um sistema excretor, ele vai excretar água, substâncias que estejam no corpo desses animais, tá? Aqui nós vamos ter células bem especializadas, tá? Elas são chamadas de renetes, tá? São elas que vão fazer a retirada de líquidos, enfim, de resíduos que estejam dissolvidos ali no corpo desses animais, tá? Sistema nervoso aqui, nós vamos ter esse sistema nervoso presente, tá? Acabei de falar para vocês antes. Sistema nervoso é formado por vários gânglios que vão formar anéis, tá? Através do corpo desses animais. Isso quer dizer o quê? E vai ter o sistema sensorial também. Tá? Então, animais que
Quando a gente observa esses vermes, é bem comum eles fazerem como se o corpo fosse uma serpente, né? Aqueles movimentos de serpente, assim, bem rápidos. Isso é devido ao sistema nervoso deles ser presente, tá? Em relação à reprodução, a reprodução é sexuada, tá? Aqui eu vou ter gametas responsáveis pela fecundação, o que torna, lembram aquela questão, o que torna, faz com que eu tenha uma variabilidade genética bem maior, tá? Eu posso ter indivíduos que são monóicos, ou seja, hermafroditas, que eles mesmos vão portar as duas gônadas, ou na sua maioria dioicos, tá? Em alguns casos, nós também vamos ter o dimorfismo sexual, é quando o macho é diferente da fêmea. Geralmente, fêmeas serão maiores do que os machos, tá? E aqui eu vou ter desenvolvimento por larvas também, tá? Aqui eu tenho desenvolvimentos são mais complexos e vai depender de acordo com as espécies, tá? Principalmente nos indivíduos que são parasitas, tá? Então eu vou observar aqui um desenvolvimento dos juvenis ali de forma mais complexa, ok? Além disso, eu ainda tenho a fecundação que pode ser cruzada e o desenvolvimento, na maioria deles, será indireto, que é quando eu tenho juvenis passando por várias formas de transformações até se tornarem adultos. Muito bem, então falei rapidamente sobre as características dos nemateumintos. Agora nós vamos entrar no próximo filo, que é o filo dos Annelida ou Annelídeos, tá? Aqui quem faz parte desse grupo são os animais conhecidos chamados, provavelmente o que a gente mais lembra são as minhocas, né? Minhocas, sanguessugas, os poliquetos, eles já não são tão conhecidos uma vez que eles são marinhos, né? Mas muito bem. Então, a característica principal desse grupo, que já inclusive está no nome, Annelídeos, é o corpo formado por metâmeros ou vários anéis, tá? Se vocês observarem nessa gravurinha que eu trouxe, nessa imagem, vocês vão ver que parece que o corpo é todo dividido por segmentações, né? Por segmentos, por partezinhas. Esses são o que a gente chama de anéis, tá? Ou os metâmeros, que vão estar formando o corpo de todos esses indivíduos, inclusive dos poliquetos também, tá? Então aqui nós temos acredito que dos vermes eles sejam os mais complexos, tá? Então a gente já vai ver aqui uma morfologia fisiológica assim caminhando para uma complexidade maior, tá? Com sistemas mais complexos, com mais funções, tá? Mais adaptados ao meio, enfim. Mas aqui nós temos que gravar a característica geral dos anelídeos é o corpo formado por vários anéis ou metâmeros, tá? Formando segmentos. Aqui nós temos indivíduos que eles podem ser aquáticos, tá? Tanto de água doce como marinhos, tá? E também indivíduos terrestres. E a maioria deles passando pelos dois ambientes, inclusive, tanto no aquático como no terrestre. Principalmente alguns com uma fase juvenil na água e posteriormente a fase adulta no ambiente terrestre, tá? Então, em relação às características fisiológicas que formam o corpo desses indivíduos, eu vou falar primeiro as características gerais, que é compartilhada por todos ou pela maioria, e depois a gente vai falar um pouquinho de cada uma das classes, porque cada uma delas tem uma peculiaridade que é exclusiva da classe em questão, tá? Por isso que a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Em relação, então, às características principais, aqui eu tenho, primeiro, o corpo segmentado por anéis ou metâmeros, que a gente já falou, tá? Trouxe ali para vocês de conhecimento de curiosidade, existem cerca de 15 mil espécies já descritas, tá? Vejam o tamanho aqui, ele pode variar de milímetros até 3 metros de comprimento, né? Então, são grupos bem adaptados aos meios, ao meio ambiente, né? Então, em relação ao corpo, tem sistema digestório, então nós já tínhamos o sistema digestório completo nos nemateumintos, foi a primeira vez que isso apareceu até agora, né? Então, aquele sistema que vai ser composto por boca e ano, tendo um trato digestório completo, no caso dos anelídeos também, tá?
Inclusive, aqui a gente já vê a presença de órgãos especializados, como faringe, que nós já tínhamos visto tanto nos plateumintos como nos nemateumintos, porém papo e moela nós não tínhamos visto. Isso se a gente for lembrar, nós temos um outro grupo também que vai ter isso, que são as aves, né? Que são características compartilhadas, né? Entre esses animais. A presença em aves tem nos anelídeos também. Você sabe que isso são órgãos que eles auxiliam na trituração dos alimentos. Presença do intestino e o ânus. Então, aqui traz o sistema digestório completo. Em relação ao sistema circulatório presente, então nós temos, inclusive ele é fechado, tá? Então nós tínhamos os líquidos, os fluidos passando em cavidades ou nem existindo e somente a célula fazendo essa função de trocas gasosas e de circulação, né? Então aqui nós já temos um sistema circulatório fechado, inclusive com vasos também, né? Inclusive também aqui nós temos a presença da proteína da hemoglobina. Portanto, que os animais nós também temos, tá? A hemoglobina é uma proteína que ela dá coloração vermelha ao sangue. Isso os anelídeos também têm. Então já tem um sistema circulatório fechado com vasos. Então o líquido, o fluido vai passar por ali, inclusive com a presença dessa proteína que dá a coloração ao sangue. E não é só isso, não é só da cor. A função dela, na verdade, ela está ligada ao transporte do ferro, né, da oxigenação do sangue. Então, esses animais também têm. Aqui nós temos algumas espécies, gente, com vários corações contráteis, tá? Nós temos algumas espécies que podem ter de 5 até 8 corações, tá? Então, nós temos aqui uma grande quantidade de pequenos corações para ajudar nessa circulação. Todos têm? Não, vai depender de cada espécie. Sistema excretor, aqui nós também temos formado por metanefrídeos. Antes nós tínhamos os nemateumintos com protonefrídeos, né? E algumas células especializadas. Aqui nós já temos um sistema excretor formado por metanefrídeos. O que isso quer dizer? Que lembra dos metâmeros, dos anéisinhos? Então, em cada um desses metâmeros, desses anéis, eu tenho a presença de um nefrídeo, um pequeno rim ali fazendo a excreção do corpo dos anelídeos, tá? Olha que interessante. Então, ela já tem um sistema excretor bem desenvolvido, inclusive para cada um dos segmentos do corpo. Em relação ao sistema respiratório, então aqui nós vamos ter novamente um animal que vai fazer troca gasosa através da pele, é o que a gente chama de respiração cutânea. Então essa troca ela dá por difusão, os gases entram e saem através do próprio corpo, tá? No caso dos terrestres, tá? Agora, nos poliquetos, que eles são marinhos, eu vou ter a respiração do tipo branquial, por brânquias, tá? Então, ali eu vou ter um sistema, acho que é a primeira vez que a gente fala sobre a respiração através por brânquias, mas ela é bem comum em animais que têm o modo de vida, ou enfim, o habitat dentro da água, de animais aquáticos. Então, aqui no caso dos poliquetos, nós vamos ter a respiração branquial. E algumas espécies também que os juvenis, eles se desenvolvem na água, então a respiração é branquial. Quando ele passa para o ambiente terrestre, essa respiração ela pode modificar, tá? Como eu disse antes, ela pode modificar de acordo com a espécie, ok? Então, em relação ao sistema nervoso, ele vai ser formado por gânglios. Aqui, então, nós temos um sistema nervoso presente, é ganglionar. Então, são pequenos fios que vão passar pelo corpo todo, vão formar cordões nervosos, e esses cordões nervosos é que vão ser responsáveis por todo o sistema nervoso desses indivíduos, tá? Em relação à reprodução, o sistema reprodutor, eu vou ter indivíduos que podem ser monóicos, novamente os hermafroditas, que vão portar tanto a gônada masculina como a feminina no mesmo indivíduo, como eu posso ter indivíduos dioicos também, tá? Que são aqueles onde eu vou ter um macho, um indivíduo vai ser macho e o outro vai ser a fêmea. Esses são chamados de dioicos, né? Que ocorrem vários processos sexuados, tá? Tanto nos dioicos como nos monóicos. No caso dos hermafroditas, a fecundação é fecundação cruzada. Lembra que a gente falou isso lá nos plateumintos, né? Alguns que a autofecundação, mesmo de sendo
um indivíduo monóico que tem tanto um gameta como tem o outro gameta, ele poderia se autofecundar, só que isso a gente não vê, é muito raro, tá? Porque isso não traz variabilidade genética para os novos indivíduos, tá? Então aqui nós temos fecundação cruzada. O prof já tinha explicado para vocês, né? Que é o poro genital vai se encostar. No caso, vou dar um exemplo aqui das minhocas, elas vão ter uma estrutura para isso mesmo, que vai ser chamada do clitelo. Então, o clitelo, ela vai ser uma região onde vai ocorrer esse encontro. Então, o gameta masculino de um vai ser trocado para fecundar o gameta feminino do outro, e o gameta masculino do outro vai ser trocado para fecundar o gameta feminino do primeiro indivíduo, e assim por diante, sempre trocando, por isso diz fecundação cruzada e não a autofecundação. Mas isso a gente vai ver um pouquinho melhor quando nós falarmos das classes, tá? Então vamos lembrar aqui, esses indivíduos aqui, podem ser monóicos ou dioicos, tá? O desenvolvimento também ele vai depender da espécie, pode ser direto, ou ele pode passar por várias fases de transformações e ser indireto, tá? Fecundação cruzada, tá? Como a gente acabou de falar, nesse caso é nos indivíduos hermafroditas, e nos demais, tá? A fecundação, ela será algumas vezes externas, tá? E outras internas. Muito bem, então agora, depois de falar um pouquinho das características gerais do Filanelida, vamos falar um pouquinho de cada uma das classes, tá? Trouxe a primeira aqui, a classe dos oligoquetas. Quem faz parte dessa classe? As minhocas, tá? Então, característica desses anelídeos é ter o corpo cilíndrico, poucas cerdas. Essas cerdas, elas também são chamadas de parapódios, tá? E elas são como se fossem terminações presentes em cada um dos metâmeros, aqueles anéis, também pode ser chamado de anéis. Essas cerdas ou parapódios, eles auxiliam na locomoção, principalmente para quem é aquático. Os poliquetos a gente vai ver depois que eles têm esses parapódios ou essas cerdas bem desenvolvidas, justamente porque eles utilizam para movimentar dentro da água. Então aqui no caso das oligoquetas poucas cerdas, algumas espécies nem apresentam mais, tá? Aqui eu vou ter indivíduos hermafroditas, tá? Então já sei que a fecundação deles vai ser externa e o desenvolvimento é direto, quer dizer, quando há a eclosão do juvenil, ele já sai com a aparência do adulto, ele só tem que desenvolver o crescimento, ele só tem que crescer, tá? Lembre-se aqui, eu tenho aquela estrutura que é chamada de clitelo. Se vocês observarem ali na imagem, é essa estrutura que ela dá para ver bem, ela é diferenciada no corpo, né? Ela é como se ela fosse uma atadura, né, amarrada no corpo da minhoca. No caso ali, esse é o clitelo. Essa estrutura que vai ser especializada no momento da fecundação, tá? Ele vai fazer a fecundação cruzada dessa forma. Na imagem ao lado, vocês estão vendo esse momento da fecundação, onde os clitelos eles vão se parear, né, um do lado do outro, e ali os dois indivíduos eles vão trocar os gametas e fazer a fecundação cruzada. Viram que interessante? Então, o clitelo que vai auxiliar nesse desenvolvimento, e ali também vai ocorrer o desenvolvimento do embrião. Logo depois ele vai ser liberado, já no desenvolvimento direto, já nasce as pequenas minhoquinhas e elas só têm que terminar o desenvolvimento delas. Então, a próxima classe que eu trago é a classe Rudínia, tá? Quem faz parte desse grupo são os anelídeos chamados de sanguessugas. Nós conhecemos bem, elas são bem famosas, né? Pela presença daquela ventosa na região da boca, na região posterior. Elas utilizam essas ventosas para se fixar no hospedeiro, e ali elas vão retirar o sangue, elas são hematófagas, né? Então, elas têm uma saliva que é anestesiante, a pessoa não vai sentir que elas estão ali. Então, elas se fixam com as ventosas, retiram o sangue, quando elas vão aumentando de tamanho, até que elas se desprendem e saem ali do hospedeiro, tá? Então, é uma das características dos eridíneos ou das sanguessugas. Em relação às características, não possuem cerdas, tá? Assim como as minhocas, possuem essa ventosa.
são hermafroditas, assim como as minhocas também, as oligoquetas, elas também têm a fecundação do tipo cruzado e o desenvolvimento pode ser direto, e algumas espécies o desenvolvimento pode ser indireto também, tá? Fecundação nesse caso cruzado, mas algumas espécies vão ter a fecundação interna. Tá? Então, isso vai depender de cada uma das espécies. Lembra que aqui por isso que a professora está trazendo classe por classe. Vai depender, ainda dentro de cada classe, depende de depende das espécies também. Algumas espécies elas vão ter um comportamento diferente de outras, mesmo pertencendo à mesma classe Hirudine, tá? E a terceira classe, aqui dos anelídeos, os poliquetas, tá? Os poliquetas, também chamados de poliquetos, tá? São animais marinhos, então nós já sabemos, pode ver ali pelas imagens que tem, que eles se diferenciam um pouquinho, né? Ali nós estamos vendo bem nítido a presença das cerdas, tá? Ou os parapódios. Então, esses animais vão utilizar essas terminações dos anéis, dos metâmeros, justamente para facilitar na locomoção, no nado. Tá? Então, essas são projeções laterais que ele tem para facilitar a locomoção. Tá? Nesses indivíduos aqui, eu não vou ter a presença do clitelo, porque esses animais, a maioria dessas espécies, eles se reproduzem de forma sexuada. Aqui vão ser dioicos, eu vou ter o macho e vou ter a fêmea também, tá? A fecundação deles vai ser externa, vão formar larvas, tá? Essas larvas aqui se forma larva, eu sei que o desenvolvimento é indireto, porque as larvas elas vão nascer diferente, os juvenis, as larvas, eles são diferentes dos adultos, então eles vão ter que passar por processos larvais ou transformações até chegar à fase adulta. Por isso que eu digo que o desenvolvimento deles é indireto e por larvas, tá? Então, aqui também eu vou ter um indivíduo que é um pouquinho diferente. Inclusive, quando a gente fala das teorias evolutivas, acredita-se que os poliquetos são o elo direto com uma classe que nós vamos estudar de invertebrados, tá? Uma classe de artrópodes, que são os miriápodes, tá? Que são os quilópodes e diplópodes. Acredita-se, então, que eles sejam um elo evolutivo direto, né? Justamente até pela semelhança morfológica, ok? Muito bem, meus queridos, então chegamos ao fim de mais um estudo de filos, né? Hoje nós aproveitamos para fazer 3 filos, os filos dos vermes. Agora eu vou pedir para que vocês voltem para o template para a gente continuar as atividades propostas, tá? Lembrando que na próxima aula nós teremos as correções desses exercícios que eu postei agora no template dessa aula, ok?